principais locomotivas elétricas de bitola métrica do Brasil, as 1C mais C1 Lobas, tiveram uma história tão importante quanto a de suas primas V8 da Paulista, e que poderia ter terminado de maneira diferente nos anos 2000. A Estrada de Ferro Sorocabana pode ser considerada a melhor ferrovia de bitola métrica que já operou no estado de São Paulo, e desde o início da década de 1920 já vinha estudando implantar a eletrificação de suas linhas principais, visando diminuir custos e aumentar o tamanho e velocidade dos trens. No entanto, problemas financeiros impediram o início das obras até fevereiro de 1940, quando o consórcio Electric Sport Corporation, formado pelas empresas norte-americanas General Electric e Westinghouse, e pela brasileira Companhia de Mineração e Metalurgia Brasil, ganhou a licitação aberta 6 meses antes para a eletrificação do trecho Sorocaba-Iperó. Esse consórcio havia sido formado especificamente para disputar essa obra, sendo que o material rodante oferecido era composto por 20 locomotivas elétricas 1C mais C1, numeradas de 2001 a 2020, sendo que 10 unidades seriam fabricadas pela GE e 10 pela WH. Chamadas genericamente de série 2000, essas eram as mais potentes locomotivas elétricas já construídas para a bitola métrica, e as entregas estavam previstas para começar em 1941. Na época foi estudada a possibilidade dessas unidades receberem uma carcaça aerodinâmica muito parecida com as das GE 2C mais C2 V8, então recém-recebidas pela Companhia Paulista. Mas limitações de gabarito impediam de se adotar tal estilo nessas locomotivas. A solução foi construir a carenagem de maneira semi-aerodinâmica e evitando o uso de rebites aparentes, o que lhes conferiu uma aparência sóbria e ao mesmo tempo moderna. Devido ao agravamento da Segunda Guerra Mundial, todo o projeto de eletrificação da EFS sofreu atrasos, mas não chegou a ser completamente inviabilizado como ocorreu com os projetos da Paulista e Central do Brasil. Como o Brasil era um futuro parceiro estratégico para os Estados Unidos na luta contra o eixo, foram selecionadas diversas obras prioritárias em nosso país para receberem créditos e materiais sem passarem pelos órgãos de controle do Departamento de Guerra norte-americano, e aparentemente a eletrificação da Sorocabana foi eleita uma dessas obras. De fato, as primeiras unidades da série 2000 chegaram ao Porto de Santos em 1953, e a tração elétrica passou a funcionar entre Sorocaba e Amador Bueno no início de 1944. Em novembro do mesmo ano, a eletrificação foi inaugurada entre Amador Bueno e São Paulo, e em agosto de 1945 a eletrificação chegou finalmente a Iperó. Imediatamente, as elétricas da série 2000 foram alçadas na posição de principais locomotivas da frota da Sorocabana, fazendo os principais trens de carga e passageiros da empresa, representando um grande salto na qualidade e velocidade das composições. O sucesso obtido pelo modelo e a expansão da eletrificação para o interior fez com que a EFS encomendasse mais 26 unidades em 1945, sendo que destas, 15 seriam fabricadas pela General Electric e as 11 restantes pela Westinghouse. Embora não houvessem praticamente diferenças visuais ou mecânicas entre as 25 locomotivas da GE e as 21 da WH, rapidamente os ferroviários colocaram apelidos para diferenciarem os lotes. As unidades fabricadas pela GE foram chamadas de série 2000, enquanto as fabricadas pela WH receberam o nome de caipironas. E algumas unidades em ambas as séries receberam nomes homenageando os políticos da época, como Adhemar de Barros e Getúlio Vargas. Durante mais de uma década, as 1C mais C1 foram as únicas locomotivas elétricas operadas pela Sorocabana, embora a eletrificação tenha continuado a ser expandida nos 20 anos seguintes, até alcançar Assis, na linha tronco, Samaritá, na Marinque Santos, e Itapetininga, no ramal de Itararé. No entanto, por mais que fossem excelentes locomotivas, a EFS sentia a necessidade de diversificar seu parque de tração elétrico,
e visando experimentar um modelo menor e menos potente para serviços gerais, emprestou 3 locomotivas Metropolitan Vickers BB da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, entre 1955 e 1959 e depois entre 1962 e 1963. Entretanto, tal modelo não atendeu às expectativas da Ferrovia Paulista, por serem muito fracas quando comparadas com as 2000 Caipironas, além do fato da ferrovia já ter uma respeitável frota de locomotivas diesel na época, com alguns modelos chegando a rivalizar com as 1C mais C1 no quesito potência e tração. Mas ao contrário do que ocorria na Companhia Paulista, onde a tração elétrica múltipla era quase impossível, tal fato não acontecia na Sorocabana. Sendo assim, era possível o uso de 2 ou 3 1C mais C1 operando juntas no mesmo trem, embora registros fotográficos mostrem que tal operação só se tornou verdadeiramente corriqueira a partir dos anos 1970. Além disso, em 1968 finalmente começaram a chegar novas locomotivas elétricas para reforçar o parque de tração da Sorocabana, as GE-BB Mini-Saias. 3 anos depois, em novembro de 1971, a EFS foi incorporada ao patrimônio da Companhia Paulista junto com outras ferrovias, transformando-se em FEPASA Ferrovia Paulista S.A. Especificações. Embora construídas por 2 fabricantes diferentes, as 46 unidades das 1C mais C1 eram praticamente idênticas nas partes mecânicas e elétrica, tendo as seguintes características básicas: 18.590 mm de comprimento, 4.120 mm de altura com pantógrafo arriado e 2.943 mm de largura. Peso total de 130 toneladas, sendo 60 toneladas para a cabina e 70 toneladas para os truques, com peso aderente total de 108 toneladas. Velocidade máxima de 90 km por hora, uma cabine em cada extremidade da locomotiva, pantógrafos tipo balão substituídos em algumas unidades por tipo Fairley. Originalmente todas tinham freio a vácuo Westinghouse, posteriormente modificados para freio a ar comprimido do mesmo fabricante, modelo 6SL/14EL. 2.320 HP de potência, obtidos através de 6 motores do tipo 734-A1. Todas as locomotivas vieram equipadas para operar em tração múltipla, tendo sido relatado o uso em teste de até 7 unidades operando juntas, no mesmo trem, no final da década de 1970. Durante sua vida útil, elas tiveram 6 fases de pintura, sendo 2 na fase Sorocabana, 3 na fase FEPASA e 1 na fase ALL. No decorrer da década de 1970, já em operação na nova empresa, as 1C mais C1 sofreram algumas modernizações, como a troca de posição e formato dos jumpers para a tração múltipla, bem como dos faróis únicos por faróis duplos. Além disso, as unidades da GE foram reunidas na série 2000, que ia de 2001 a 2026, enquanto as unidades da WH foram reunidas na série 2050, com numeração de 2051 a 2071. Mas os planos para essas locomotivas eram ainda maiores e previam sua completa reconstrução a partir da segunda metade da década de 1980, com novos equipamentos elétricos, cabine computadorizada, além do fechamento da porta frontal e troca das venezianas laterais, o que as deixariam com uma aparência similar à das GE CC Vandecas, e permitiriam seu uso também no novo corredor de exportação Uberaba-Santos, que seria completamente retificado, eletrificado, usando locomotivas francesas BB da marca Alstom. Infelizmente, a eletrificação do corredor Uberaba-Santos se arrastou por mais de 20 anos sem nunca ter sido concluído, principalmente por erros do projeto, falta de verbas, além da falência da empresa brasileira EMEC, que deveria montar as novas locomotivas importadas. Além disso, a FEPASA vinha investindo pesadamente em seu serviço de transporte metropolitano na capital, o que a impediu de alocar recursos para outras áreas. Dessa forma, apenas uma das 1C mais C1 teve sua reforma iniciada, mas nunca foi concluída, enquanto as demais começaram a enfrentar problemas de falta de peças no final da década de 1980. Entretanto, ao contrário da frota de locomotivas elétricas da Paulista, as elétricas oriundas da Sorocabana eram mais novas e estavam em muito melhores condições,
sendo que a própria eletrificação é a mais moderna e superior à que era utilizada na bitola larga. Assim, as 1C mais C1 continuaram sendo extensivamente usadas no transporte de cargas e passageiros, inclusive em tração dupla ou tripla, embora fossem necessários alguns cuidados nesse tipo de operação para evitar avarias no sistema. Por volta de 1989, elas passaram a ser usadas em testes nos trechos Pantojo Capricórnio, Viracopos Boa Vista Nova Mojimirim e Boa Vista Nova Campinas, que eram os únicos do corredor de exportação cuja eletrificação já se encontrava pronta. Foi justamente nessa época que as GE 2000 e as Westinghouse Caipironas acabaram ganhando o apelido com que ficaram conhecidas para a posteridade, Lobas. Segundo se diz, foram os ferroviários do depósito de Campinas que deram esse apelido para tais locomotivas, quando elas passaram a frequentar tal oficina, alegando que a posição dos faróis da 1C mais C1 faziam lembrar o focinho reto de um lobo, provavelmente em comparação ao nariz redondo das V8, que fazia lembrar o focinho de um porco. De qualquer forma, esse é um assunto polêmico, já que ferroviários da Sorocabana e mesmo da FEPASA lotados em outros depósitos contam que nunca conheceram as 1C mais C1 por estes nomes, e sim apenas como 2000 e Caipironas. Entretanto, a partir de 1993 a FEPASA abandonou todos os planos de concluir a eletrificação do corredor Uberaba-Santos, que naquela época só receberia via aérea entre Franca e Pantojo. Além disso, já se começava a falar na provável privatização da companhia dentro de alguns anos, o que fez com que a diretoria da estatal se desinteressasse em manter os projetos de eletrificação. Em 1995, as locomotivas elétricas são momentaneamente paralisadas na bitola larga, mas o mesmo não ocorreu na bitola métrica, já que um estudo feito pela própria empresa demonstrou que a eletrificação das linhas da antiga Sorocabana era viável economicamente, e que uma modernização básica das subestações e locomotivas ao custo de 30 milhões de dólares na época bastaria para dar uma longa sobrevida ao sistema. Enquanto a eletrificação na bitola larga, embora tenha voltado no final de 1995, foi minguando nos anos seguintes, na bitola estreita ela se manteve em bom ritmo, apesar de sem grandes investimentos, que deveriam ser feitos pelo novo concessionário do trecho, que a partir de 1º de janeiro de 1999 foi a Ferroban, Ferrovia Bandeirante S.A. Mas naquele mesmo mês, a nova empresa desativou a eletrificação tanto na bitola larga, onde já era esperado, quanto na bitola métrica, alegando que não tinha interesse em manter dois tipos de tração, elétrica e diesel, em sua frota. Rapidamente, a grande maioria das locomotivas elétricas da bitola métrica foram reunidas em Sorocaba, Botucatu, Ourinhos e Assis, aguardando uma decisão sobre o que ocorreria com elas. Infelizmente, a retirada no ano 2000 da eletrificação em todas as linhas da antiga Sorocabana, com exceção do trecho operado pela CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, encerrou qualquer chance do retorno operacional das Lobas nos trens de longo percurso. Mas justamente a existência deste trecho operado pela CPTM permitiu que a história comercial das 1C mais C1 continuasse por mais alguns anos. Não sendo a responsável pela manutenção da rede aérea e subestações da região da capital, e inicialmente não encontrando obstáculos para a operação de locomotivas elétricas nesta linha, a Ferroban alocou 8 locomotivas elétricas para operar entre Amador Bueno e Presidente Altino, no auxílio das locomotivas diesel. As 1C mais C1 alocadas para esse serviço foram as GE 2006, 2009, 2013, 2017, 2021 e 2024. Entretanto, até o final do ano de 2002, apenas as unidades 2006, 2013 e 2017 continuavam operando, já que as demais foram desativadas por falta de peças de manutenção. Em 2004, a unidade 2017 foi levada para a Mairink para fornecer peças para as duas últimas locomotivas em operação. Só que a partir dessa época, além de uma expressiva queda no número de cargas com destino final na capital paulista, a CPTM passou a cobrar da Ferroban e posteriormente Brasil Ferrovias pelo uso da energia elétrica do trecho, tornando totalmente inviável manter as locomotivas operando. Entretanto, ambas continuaram sendo utilizadas no transporte de cargas até o final de 2005, quando foram paralisadas em Presidente Altino. Quando a LL Logística adquiriu a Brasil Ferrovias no ano seguinte, pareceu se interessar em retornar o uso das Lobas no trecho entre Amador Bueno e Presidente Altino,
tendo feito vários testes até o começo de 2007 com as unidades 2006 e 2013, além de recomissionar as locomotivas Alstom 2201 e 2202 para o serviço ativo. As 4 locomotivas foram enviadas para a manutenção geral em Mairink, sendo que as 1C mais C1 chegaram a ser pintadas nas cores da nova empresa. Mas neste meio tempo a CPTM baixou uma norma proibindo a circulação de locomotivas elétricas de terceiros em sua malha, simplesmente obrigando a LL a desistir do projeto. Atualmente, em 2020, existem ainda pelo menos 32 locomotivas 1C mais C1 espalhadas por ao menos 5 locais diferentes, mas nenhuma em condições de voltar a operar. 24 unidades foram transferidas em 2010 de Sorocaba para Bauru, onde se encontram abandonadas até hoje, aguardando um destino. Mais 2 unidades se encontram abandonadas nas oficinas de Ourinhos, São Paulo. Pelo menos mais uma unidade se encontra abandonada nas oficinas de Sorocaba, São Paulo, além da unidade 2017 abandonada em Mairink. Também nessa cidade estão abandonadas as unidades 2006 e 2013, nas cores da LL, mas ambas foram cedidas para associações de preservação ferroviária e aguardam condições de serem retiradas. Outras 2 unidades, a GE 2021 e a Westinghouse 2061, também foram preservadas, estando hoje com o Sorocabana Movimento de Preservação Ferroviária, em sua sede na estação Paula Souza, em Sorocaba, São Paulo. Enquanto a 2021 aguarda fundos para ser restaurada cosmeticamente nas cores da fase 3 da FEPASA, a unidade 2061 foi restaurada cosmeticamente entre 2018 e 2019, com as cores, aparência e numeração original da Sorocabana, onde ela tinha o número 2041. Além destas, ao menos outras 4 unidades se encontram em processo de cessão para entidades de preservação ferroviária. E essa foi a história das locomotivas 1C mais C1 da Estrada de Ferro Sorocabana. Clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações para fortalecer nossas atividades e não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima!